mas seu fim não é o melhor. A solução não está no que eu acho. Tenho que sem reservas, passo a passo seguir a Jesus. De honra, de glória e louvor. Como estudamos pela manhã, é com alegria que estamos na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O salmista nos deu essa palavra hoje pela manhã. Então, que Deus possa estar alegrando o seu coração nessa noite. Adoremos ao Senhor. Tu não és um Deus criado por mãos de alguém. És um Deus que não depende de nada e ninguém. Tu não és um Deus criado por mãos de alguém. És um Deus que não depende de nada e ninguém. És um Deus que não precisa do que podemos dar. Tu és Deus e assim sempre será. Mais uma vez, tu não és o Deus. Tu não és o Deus criado por mãos de alguém. És um Deus que não depende de nada e ninguém. És um Deus que não precisa do que podemos dar. Tu és Deus e assim sempre será. Somente és Deus, não há outro igual. Deus da criação, que no trono está. Mas eu sei, se vou bem ou vou mal, que seguro estou, sempre em tuas mãos. Não há nada que detenha o teu poder e o teu eterno nome nunca passará. És um Deus fiel e digno de todo louvor. Tu és Deus, assim sempre. Mais uma vez, não há nada que detenha, não há nada que detenha o teu poder e o teu eterno nome nunca passará. És um Deus fiel e digno de todo louvor. Tu és Deus, assim sempre será. Somente és Deus, não há outro igual. Deus da criação, que no trono está. Mas eu sei, se vou bem ou vou mal, que seguro estou, sempre em tuas mãos. Tu somente és Deus, não há outro igual. Deus da criação, que no trono está. Mas eu sei, se vou bem ou vou mal, que seguro estou. Seu Deus não mudará jamais, não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, assim tu és.
Mais uma vez, não mudarás. Não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Tu somente és Deus, não há outro igual. Deus da criação, que no trono está. Mas eu sei, se vou bem ou vou mal, que seguro estou. Só a igreja, tu somente és Deus. Não há outro igual, Deus da criação, que no trono está. Mas eu sei, se vou bem ou vou mal, que seguro estou, sempre em Para terminar, não mudarás. Não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Mais uma vez, não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Aleluia, amém. Seja bendito o nome do Senhor, meus amados irmãos. Amém? Glória a Deus. Você está na presença do Senhor, meu irmão? Entramos aqui nesta noite com o propósito de adorarmos ao Senhor nosso Deus. Quando subimos ao templo, chegamos à casa de oração, chegamos com este propósito no coração: adorar ao Senhor em espírito e em verdade, apresentar ao Senhor a nossa vida e oferecer ao Senhor o nosso culto, a nossa adoração. A palavra nos diz no Salmo 77, verso de número 13. Salmo 77, verso 13. Asaf escreveu: o teu caminho, ó Deus, é de santidade, que Deus é tão grande como o nosso Deus. O teu caminho, ó Deus, é de santidade, e somente o Senhor é o Deus grande e todo-poderoso. Amém. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Quem estiver chegando pode entrar, por favor. Vamos nos acomodar. E oremos ao Senhor. Se você puder ajoelhar, se não pode, ore do jeito que você está, assentado. Se quiser ficar em pé, fique à vontade. Nós estamos aqui na presença do Senhor, e a Bíblia diz que na presença dEle há plena liberdade. Temos liberdade para exaltá-lo, para buscar a sua face, para receber a doce influência do Espírito Santo. Oremos.
Eterno e soberano Deus, graças te rendemos por este início de culto. Culto que a ti oferecemos, mesmo entendendo que o nosso culto não é perfeito, pois não somos criaturas acabadas, somos imperfeitos. Portanto, o nosso culto é também imperfeito. Mas, nos diz a tua palavra, quando nos ajuntamos em nome do Senhor, e quando o invocamos com sinceridade, e apresentamos ao Senhor a nossa vida e o nosso culto, o Senhor nos recebe. Recebe a nossa adoração. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, visita cada pessoa aqui presente. Que esta noite, Senhor, seja uma noite especial para a minha vida e para a vida de cada pessoa que aqui está te adorando em espírito e em verdade. Espírito Santo de Deus, toma este lugar em tuas mãos e opera maravilhas em nosso meio. Assim oramos pela mediação de Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Você pode dizer amém gostoso? Pois estamos diante do Deus Santo, 3 vezes Santo. Aleluia. Louvemos a Deus com mais um cântico. Queria convidar você a ficar de pé agora, querido, em nome do Senhor Jesus. Nos alegremos na presença do Senhor, Ele está aqui, o Senhor é a nossa porção, Ele é a nossa herança. Então se alegre, louve a Deus com todo o seu fôlego, com as suas mãos, com palmas, adore a Ele. Tu és a minha porção. A minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Mais uma vez, Tu és a minha porção, Tu és a minha herança. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Seus braços eu encontro salvação. Ainda que a
seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, me alegrarei. Instrumental, louvando ao Senhor. A igreja. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Amém? Aleluia. Graça e paz para a igreja. Ainda de pé, vamos fazer a nossa leitura bíblica. Salmo 81. Lerei os versículos de números ímpares e a igreja os números pares. Amém? Todos encontraram? As pessoas que estão na porta, podem entrar. O título do salmo diz assim: exortação a louvor e obediência. Cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó. Tocai a trombeta na lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. Ele o ordenou como lei a José, ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi. E te experimentei junto às águas de Meribá. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostes ante Deus estranhos. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Amém, amém. Neste momento vamos elevar as nossas vozes ao trono da graça, oferecendo as nossas orações, que elas possam subir como incenso cheiroso às narinas do Senhor. Eu convido o presbítero Márcio para elevar a voz em oração.
A igreja pode sentar. Queremos dizer aos visitantes que vocês estão no melhor lugar. Vocês vieram à presença de Deus. Vocês vão ter a oportunidade nesta noite de ouvir Deus falar. Deus falará conosco nesta noite. Nós faremos uso da sua palavra e por meio dela, Deus falará com o seu povo. Amém, igreja? Que Deus fale maravilhosamente. E nesta noite, você que nos visita, você que ainda não é salvo, pode ter uma grande oportunidade de tornar o Senhor o dono da sua vida. Esta talvez seja a maior oportunidade que você está tendo para dizer: Senhor, eis-me aqui, torna Senhor da minha vida. Amém? Convido o Ministério do Louvor para mais uma música. Eu sei que sempre estás comigo. Essa é a canção que nós vamos cantar agora. E o refrão dela diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tenha essa certeza na sua vida nessa noite. Você não está aqui por acaso. Deus não trabalha com acaso. E todas as coisas cooperam em sua vida, porque Deus tem um plano na sua vida. Deus te ama. Louvemos ao Senhor. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a sua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam.
Tudo entregarei a ti, Jesus. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito. Entrega a Ele toda a sua ansiedade, todo o seu problema. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Toda a sua vida no altar de Deus. Só a ti, Jesus. Por ti, Jesus bendito. Mais uma vez, a igreja. Só as vozes. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito. Tudo deixarei. Aleluia. Deixe o Senhor tomar conta da sua vida, querida. Deixe Ele direcionar os seus caminhos. Com certeza você não há de se decepcionar com Ele. Eu queria convidar as crianças até 11 anos para o culto que acontecerá aqui ao lado. O culto infantil. Não é o cultinho, é a extensão do nosso culto. Queria convidar as crianças até 11 anos, seus professores, que venham até aqui à frente. Nós estaremos orando, pedindo a Deus por suas vidas. Queria convidar a igreja a fechar os olhos, as crianças também aqui fechar seus olhos. Deus, nós te damos graça, Pai, por tua presença nesse lugar, pela oportunidade que temos, ó Deus, de estarmos aqui te adorando, louvando e engrandecendo o teu nome, Pai. Nesse momento de culto, nós entregamos cada criança no teu altar, Senhor. É a igreja do futuro, Pai, é a igreja do amanhã. Que desde já, Senhor, seus corações, suas vidas possam se alicerçar em Tua palavra, Pai. Que elas possam crescer, não apenas em estatura, mas na graça e no conhecimento da Tua palavra. Nessa noite também te pedimos pelos professores, que possam estar trazendo sobre a vida deles mais e mais da Tua unção, da Tua direção. Que possam, ó Deus, ensinar com zelo, com cuidado a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te damos graças e te agradecemos por todas essas crianças e por aquelas que não puderam estar aqui nessa noite. Ó Deus, fica conosco e nos prepara para recebermos a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos. Amém. Queria convidar a igreja a ficar de pé mais uma vez. Eu tenho as marcas de quem tinha tudo para viver longe do altar de Deus, mas o sangue de Jesus nos tornou livre, nos perdoou, nos lavou de todo o nosso pecado. Então se alegre na presença de Deus, mais uma vez com palmas, com sua alegria. Eu tenho as marcas de quem tinha tudo pra viver longe do altar de Deus, longe da graça. Quem me vê assim cantando não sabe o que eu sofri, mas eu atravessei o rio e o que passou, passou.
justificado pelo sangue, pelo sangue. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Cante isso, meu irmão. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Eu tenho as marcas. Eu tenho as marcas de quem tinha tudo pra viver longe do altar de Deus, longe da graça. Quem me vê assim cantando não sabe o que eu sofri, mas eu atravessei o rio e o que passou, passou. Fui resgatado das amarras do pecado e eu não devo nada pro inimigo. Estou coberto e lavado, fui justificado pelo sangue de Jesus. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Você foi perdoado, querido. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Instrumental, louvando ao Senhor. Fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Mais uma vez eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Deus, eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Mais uma vez, eu fui perdoado. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sentar, irmãos. Meu amado irmão, você acredita que Deus continua falando conosco? Você acredita que Deus está presente aqui? Acredita que o Espírito Santo habita a sua vida? Acredita que a Bíblia é a única regra de fé e prática dada pelo Senhor a seu povo? Amém? Então, certamente Deus falará ao seu coração. E o Senhor vai usar a sua palavra. Não é a minha palavra. O Senhor vai usar a sua palavra preciosa para falar ao seu coração e ao meu coração, em nome de Jesus. Amém? Curve a sua cabeça. Mais uma vez. Esqueça qualquer outra coisa. Eu dizia no início que entramos aqui para adorar, para oferecer ao Senhor o nosso culto. Estamos adorando a Deus. Este espaço é reservado para adoração, para a glória de Deus. E o Espírito Santo permeia este lugar e está dentro de cada um de nós. É o Deus que habita a nossa vida. Peça a Deus que fale a você. Peça ao Espírito Santo que fale a sua alma, fale ao seu coração, em nome de Jesus. Não estamos aqui para um ajuntamento qualquer, para ouvirmos um discurso religioso. Estamos aqui para ouvirmos a voz de Deus. Amém? Querido Senhor, Deus
eterno. Nos aproximamos de Ti com temor e tremor no nosso coração, pois reconhecemos a nossa infinita fraqueza. Reconhecemos, ó Deus, como somos tão falhos, tão limitados, somos pequenos. Todavia o Senhor, em sua misericórdia, abriu os nossos olhos, nos tirou do caminho largo, espaçoso, o caminho da perdição, e nos trouxe para o seu caminho. Caminho estreito, é verdade, mas é o caminho da bênção. E nesse caminho o Senhor fala conosco. O Senhor usa a sua palavra para falar ao nosso coração. O Senhor usa a sua palavra para incomodar a nossa vida. O Senhor usa a sua palavra para santificar a nossa vida. O Senhor usa a sua palavra para despertar a nossa vida para uma vida mais pura aos olhos do Deus Altíssimo. Fala, Deus, fala ao coração do teu povo, que não seja mais um culto na minha vida e na vida das pessoas aqui presentes, que nesta noite, o Deus poderoso, Criador de todas as coisas, fale a cada vida, a cada coração. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Lava-nos com o sangue de Jesus. O sangue do Cordeiro derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados. Lava-nos com o sangue do teu próprio Filho. Limpa, Senhor, a nossa mente. Limpa a nossa alma. Limpa a nossa vida em nome de Jesus. E fala através da tua palavra. Assim oramos e agradecemos pela mediação de Cristo. Amém. Amém, irmãos? Abra a sua Bíblia. Eu vou começar esta palavra e certamente não vou terminá-la hoje. Não sei se domingo terminarei, mas eu quero iniciar e vamos adiantar um pouco. E domingo, se der, a gente termina. O meu tema esta noite é o seguinte: Moisés fala hoje. Moisés fala hoje. E ele nos fala através da palavra, através da Bíblia. Hebreus, capítulo 11. Um capítulo bem conhecido. Nesse capítulo, desfila diante dos nossos olhos os grandes heróis da fé. Hebreus capítulo 11, 24 a 27. Escute com atenção o que diz a Bíblia. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios, passageiros do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito,
porque contemplava o galardão. Verso 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei ou de Faraó. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Amém. Você pode dizer amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Eu quero iniciar citando Michelangelo, ou simplesmente Miguel Ângelo, trazendo para o nosso linguajar, trazendo para o nosso português. Miguel Ângelo. Uma das famosas obras de arte, criadas por esse grande escultor, poeta e arquiteto, foi a escultura chamada Moisés, o legislador. É comentado, meus amados, que ao terminar a obra, o escultor bateu com a ferramenta, com o martelo, com o seu instrumento de trabalho, no joelho de Moisés, feito em mármore, e exclamou: fala! Tão bem o artista havia interpretado em pedra a força da personalidade de Moisés, que o próprio escutou, emocionado, sentiu que só faltava isto: Moisés falar. A obra era quase perfeita, verdadeiramente uma obra que ficou para a posteridade, mas não falava. Fala, Moisés. Só faltava isso: Moisés falar. Meus amados, quem já teve a oportunidade de ver aquela estátua, afirma que não deixa de sentir a mesma emoção. Quem vai lá em Roma e tem a oportunidade de olhar para aquela estátua, segundo alguns testemunhos, as pessoas sentem a mesma emoção sentida por Miguel Ângelo. A mesma emoção. Quem vê o Moisés feito de mármore, sente que o grande legislador do Velho Testamento está para abrir a boca e falar. A impressão que dá é exatamente esta: que Moisés está pronto para falar, a ponto de abrir a sua boca e começar a falar de novo. E a minha pergunta é: o que diria Moisés se pudesse falar hoje? O que diria Moisés se pudesse falar ao povo de Deus hoje, no século 21? Qual seria a palavra proferida por ele? Qual seria a mensagem de Moisés? Olhando para a igreja de hoje, olhando para as aberrações que estão acontecendo, o que falaria Moisés? O que diria Moisés à geração atual? O que diria Moisés à minha vida e à sua vida? Meus amados, sem dúvida, a passagem lida de Hebreus 11, 24 a 27, fornece uma ideia sobre este assunto, sobre esta fala de Moisés, sobre este pronunciamento de Moisés,
sobre este sermão de Moisés, se ele pudesse falar hoje. O escritor da carta aos Hebreus, a fim de descrever a atitude de Moisés para com Deus e para com o mundo, não empregou grande número de palavras, mas sim empregou 5 verbos, e verbos bem expressivos. Estes 5 verbos são os seguintes: recusar, escolher, considerar, deixar ou abandonar e ficar. E ficar, e não somente ficar. O texto diz: ficar firme. Pela graça de Deus, vejamos, meus amados, a partir de agora, um por um, estes verbos, e ponderemos a sua aplicação à nossa vida pessoal. Porque não adianta a gente ouvir a palavra e não aplicá-la à nossa vida pessoal. Não adianta a gente ouvir um belo sermão e não aplicá-lo à nossa vida. Não adianta a gente abrir a Bíblia e não aplicar o que lê à vida pessoal. Não adianta. Não adianta a gente ouvir grandes ministrações e não aplicá-las à vida pessoal. E eu espero em Deus que nesta noite, em nome de Jesus, você aplique essa palavra à sua vida. Que eu aplique essa palavra à minha vida. E a minha vida seja mudada, transformada pelo poder de Deus, pela glória de Deus, pelo poder que há no Senhor. Que essa palavra de Deus venha impactar a minha vida, venha impactar a sua vida, em nome de Jesus. Que não seja mais um culto, não seja mais um ajuntamento, que a gente senta, escuta, vai embora e a vida continua. Sem mudança, sem transformação. Espero em nome do Senhor que haja mudança, a começar pela minha vida. Que esta igreja mude para a glória de Deus. Que a sua vida mude para a glória do Senhor. Que a sua família mude para a glória do Senhor. Então vejamos o primeiro verbo, o verbo recusar. Moisés, e quero aqui historiar um pouco a vida dele, quando estava com 3 meses de nascido, foi salvo das águas do rio Nilo, e por esta razão recebeu o nome de Moisés, porque das águas foi tirado. A gente sabe, quem conhece a Bíblia sabe muito bem disso, que havia uma determinação do rei do Egito, de Faraó, que os filhos dos judeus fossem mortos assim que nascessem. Somente as meninas seriam conservadas com vida. A palavra de Deus afirma, meus amados, em Êxodo capítulo 2, que quando Moisés nasceu, era um menino bonito, a mãe o achava, é claro, bonito, e o escondeu por 3 meses. E depois não teve mais jeito. A família precisava se livrar de Moisés, se livrar daquela criança, se livrar do recém-nascido. E aí
há um plano especial, tudo acontece segundo a vontade soberana de Deus. Na economia divina, tudo aquilo já estava bem claro. Moisés seria colocado num cesto feito de junco, seria levado pela sua irmã até a beira do rio e jogado em direção à princesa, filha de Faraó, que estava ali se banhando juntamente com as suas escravas, as suas damas de companhia. E Moisés seria recolhido e a sua irmã fica olhando tudo aquilo, vendo aquela cena. E aquilo que Deus havia determinado na eternidade acontece. Aquela criança é retirada da água. E o que mais me impressiona é que a princesa recolhe a criança e a irmã de Moisés sugere à princesa que convidasse uma ama de leite para cuidar daquela criança. E a escolhida foi a própria mãe de Moisés. Vejam como Deus faz a coisa de uma forma bela. Aquilo que parecia uma tragédia, aquela criança poderia ter se afogado, ela poderia ter morrido, ou então a princesa poderia ter dito: é um judeuzinho, e meu pai mandou matar todos os judeus nascidos. Então, por favor, levem essa criança e matem essa criança. Porém, meus amados, o plano de Deus era perfeito. A filha de Faraó o adota como seu próprio filho. Ela olha para a criança, se apaixona por ela e o adota como filho. Ela sabia que se tratava de um judeu, uma raça desprezível aos olhos do povo do Egito. Ele estava vestido como judeu, tinha um jeito de judeu. Ela poderia muito bem ter se livrado dele, porém a palavra diz que ela o adotou como seu próprio filho e foi criado pela própria mãe, por sugestão de sua irmã. E depois de desmamado, depois de crescido, foi entregue à sua mãe adotiva, a princesa egípcia, que o educou em toda a ciência dos egípcios. Ela não o tratou como um qualquer. Na cabeça daquela princesa, aquele menino a quem deu o nome de Moisés, futuramente seria o rei do Egito, o faraó do Egito. Quando a gente olha para Atos 7:22, Estevão, mártir do cristianismo, nos informa que Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito. Aprendeu tudo, recebeu uma boa educação. Moisés estava sendo preparado para ser o futuro faraó do Egito. A sua mãe pensava dessa forma. A filha de Faraó pensava dessa forma. Não o via como um bastardo,
ela o via como o futuro faraó do Egito. Meus queridos, Moisés poderia ter levado uma vida tranquila e luxuosa no palácio. Tudo à disposição dele. Luxo, riqueza, fama, prosperidade. Em outras palavras, sucesso absoluto. O auge, a glória, recebendo as benesses do palácio real, filho da filha de Faraó. Imagine, meu amado, Moisés entrando numa solenidade, e aquele bastão batendo, está entrando Moisés, filho da filha de Faraó, está entrando o príncipe Moisés. Se Deus não tivesse um plano especial para a vida daquele homem, a vaidade teria tomado conta do seu coração, de sua alma e de sua mente. Ele olharia para aquele esplendor, a maior nação da época, o povo mais poderoso da época, o exército mais poderoso da época, um povo desenvolvido intelectualmente, um povo inteligente. Basta você olhar para as pirâmides, a de Quéops, a maior delas. Como aquele povo conseguiu aquela proeza, construir uma pirâmide daquele tamanho, naquela altura, transportando pedras de muito longe, e até hoje elas estão lá. Moisés foi criado nesse meio, de cultura avançada, tecnologia avançada, conhecimento científico avançado para a época. Ele poderia sonhar com o trono, ele poderia se imaginar sentando no trono de Faraó, ele poderia se imaginar dominando aquele povo, dominando aquela nação. Agora olhe para o verso 24, meu irmão. O verso 24 diz assim: pela fé, aleluia. E aqui entra Deus da história, aqui entra o Deus poderoso da história, aqui entra o Deus criador de todas as coisas, aquele que havia estabelecido esse plano para Moisés. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, homem maduro, já havia aprendido praticamente tudo, já havia estudado muito, era um homem preparado, estava pronto para qualquer situação, estava pronto para assumir qualquer coisa, estava pronto para liderar. Vejam como o plano de Deus é perfeito. Depois Moisés lidera o povo de Deus. Esse líder é forjado no Egito, sai lá da fornalha do Egito. Ele é criado no palácio. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, o que ele fez? Recusou ser chamado filho da filha
de Faraó. Não é mole. Hoje, estamos tão distantes daquela época. E de repente a gente olha e diz: ah, foi uma decisão fácil. Não foi uma decisão fácil. Imagine um homem tendo tudo à sua disposição. Imagine um homem com autoridade, filho da filha de Faraó. Diante dele, as pessoas se inclinavam. E agora esse homem se recusa a ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés recusou tal honra, porque escolheu identificar-se com o sofrimento do povo de Deus. Ele resolveu se identificar com o povo sofrido de Deus. Ele disse não ao poder temporal. Ele disse não às vantagens passageiras da vida. Ele olhou tudo aquilo. A glória, o sucesso, a riqueza, a honra, a possibilidade de um dia sentar no trono e assumir as rédeas do país. Ele disse: não, eu prefiro sofrer com o povo de Deus. Ele disse não ao poder temporal. Sabem por quê? Porque Moisés queria agradar a Deus. Moisés queria receber uma herança espiritual que jamais acaba. Amém, meu irmão? A herança espiritual de Moisés continua na eternidade. Se ele tivesse escolhido o poder temporal, nem estaríamos falando o nome dele aqui hoje à noite. Ele não estaria nas páginas da Bíblia. Ele não estaria no capítulo 11 de Hebreus. Ele não seria considerado um herói da fé, um herói de Deus, um campeão de Deus. Teria morrido no Egito, enterrado com todas as honras e com muita pompa, mas seria somente conhecido lá no Egito. Moisés é conhecido no mundo inteiro. Até hoje ele continua falando ao povo de Deus, porque recebeu uma herança espiritual, porque recebeu algo superior. Se Moisés pudesse falar hoje, ele diria o seguinte: eu imagino isso. Se Moisés estivesse aqui no meu lugar, se ele estivesse dirigindo a palavra a vocês, dirigindo a palavra ao povo que chama pelo nome do Senhor, se ele estivesse aqui, ele diria o seguinte: que não devemos nos comprometer com as honras, com as vantagens, com a vaidade do mundo. Ele diria a mesma coisa. Ele diria: diga não às vantagens deste mundo, diga não à vaidade desta vida, diga não a este mundo posto no maligno. Recuse. Esteja no mundo, mas não permita que o mundo faça parte de sua vida. Moisés com certeza estaria dizendo esta palavra:
Não permita que o mundo governe a sua vida. Não permita que os valores deste mundo ditem as normas. Moisés estaria dizendo isso. Meus amados, Moisés foi um homem que recusou tais compromissos com o pecado. Ele recusou simplesmente o pecado. Ele não queria aquilo para a sua vida. Ele queria agradar ao Senhor. E certamente aprendeu a amar a Deus através do ensinamento de sua própria mãe, que o criou, que o amamentou. E agora o homem feito, ele diz não a tudo aquilo. Eu quero agradar a Deus. Qualquer coisa duvidosa que não fosse explicitamente do agrado do Senhor, ele a recusaria. Não há dúvida disso. A visão espiritual de Moisés era acurada. Tudo aquilo que desagradava a Deus, ele recusava. Tudo aquilo que não agradava ao coração de Deus, Moisés dizia: não, eu não quero, eu sou diferente, eu fui chamado para servir ao Senhor, eu fui chamado para amar ao Senhor, eu fui chamado para ser homem de Deus, para ser profeta do Senhor. Meus amados irmãos, assim devemos nós recusar, atender à voz da tentação, do pecado, do diabo e desse cristianismo descomprometido e mentiroso que hoje é apresentado às pessoas. Esse cristianismo de meia tigela, sem compromisso com Deus, sem santidade, sem cruz. Um cristianismo sem Cristo, um cristianismo descomprometido. Moisés estaria recusando esse cristianismo. Eu não quero, eu recuso em nome de Deus. Eu quero vida de compromisso, eu quero vida no altar de Deus, eu quero ser santo para agradar ao meu Senhor. Amém, meu irmão? Então esse é o primeiro verbo, o verbo recusar. Mas eu quero chegar ao segundo verbo, escolher. Ao recusar as vantagens materiais, Moisés assim o fez porque sabia que essa era a decisão correta e aquela decisão estaria agradando ao coração de Deus. Observa o verso 25. Diz o texto: preferindo, isto é, escolhendo, ele escolhe, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. O que adianta? Usufruir por um pouco de tempo os prazeres do mundo. O que adianta por um pouco de tempo usufruir os prazeres transitórios do pecado? Que são atrativos, sim. O poder temporal também é atrativo. O poder financeiro também é atrativo. A riqueza atrai. O dinheiro atrai. Moisés recusa essas coisas. Escolhe sofrer junto ao povo de Deus. Ele resolve sofrer junto com o povo de Deus ao usufruir prazeres transitórios do pecado.
A expressão, e eu quero que você observe bem. Olha aqui para mim. Preste bem atenção. A expressão prazeres transitórios do pecado não se refere somente à lascívia ou sensualidade e a outros pecados vulgares. Aqui descreve um modo de vida que chamaríamos hoje de bem-sucedida. A gente não diz assim? Fulano de tal tem uma vida bem-sucedida. A ideia do texto aqui é exatamente esta. Moisés diz não a uma vida bem-sucedida. Do ponto de vista material, era uma vida bem-sucedida. Rico, poderoso, famoso, charmoso, cheio de grana, filho da filha de Faraó, um homem que podia determinar tantas coisas, tudo estava à sua disposição, e de repente ele escolhe sofrer com o povo de Deus. Criado em berço de ouro, como a gente diz aqui no Nordeste, tratado a pão de ló. Tratado a pão de ló. O filho queridinho da filha de Faraó. Bem cuidado. Bochechinha rosada. Não era sambudinho, barrigudinho. Muito bem cuidado. Boa aparência. As meninas queriam casar com ele. É um bom partido. É um príncipe. Digno de uma princesa também bonita. Moisés recusa tudo isso e escolhe sofrer junto com o povo de Deus. Uma vida bem-sucedida. Posição elevada, prestígio, poder, riqueza e ausência de problemas econômicos. Tinha tudo para dar certo. Que coisa fantástica. Posição elevada, prestígio, poder, riqueza e ausência de problemas. Porém, meus amados, Moisés sentiu-se tão livre que disse não a essa vida bem-sucedida no palácio. Moisés era tão comprometido com Deus, a sua vida espiritual estava tão ligada a Deus, que ele disse não a essa vida bem-sucedida. Tem gente que faz justamente o contrário. Eu lembro de uma história que li na revista Veja já faz muitos anos. De um homem rico lá no estado do Rio de Janeiro. Se não me engano, chamado Moacir Valente, que fez um pacto com o diabo. E ele oferecia sacrifícios humanos, crianças que ele pegava e matava debaixo de uma árvore, sacrificando as crianças ao diabo. Por quê? Porque ele queria mais dinheiro, prestígio, uma vida bem-sucedida. Ele queria ter sempre do bom e do melhor. Ele queria gozar a vida. E o diabo deu a ele essa possibilidade. Me ofereça sacrifícios humanos e você terá uma vida muito bem-sucedida. Tem gente que simplesmente troca. Se o diabo aparecer diante dele dizendo, você terá uma vida
bem-sucedida. Se você rejeitar o nome de Jeová, a pessoa, sem dúvida nenhuma, escolhe o diabo. Porque o dinheiro atrai, a fama atrai, o poder atrai, o prestígio atrai, a posição elevada atrai. Você conhece uma pessoa humilde? Simples, de vida simples, costumes simples, quando ganha muito dinheiro, se torna outra pessoa, gananciosa. Torna-se uma pessoa gananciosa, estúpida, não respeita ninguém, se acha o rei da cocada preta, o dono de tudo, o dono da razão, aquele que sabe tudo, conhece tudo, pode tudo. Moisés disse não a essa vida bem-sucedida. Tão livre Moisés era, que ele disse não a Faraó, ele disse não à sua mãe de criação, ele disse não à cultura do Egito, ele disse não à riqueza do Egito, ele disse não ao prestígio que tinha, ele disse não à cadeira do rei ou de Faraó. Ele disse não a todas essas coisas. Meus amados, a experiência de Moisés nos faz lembrar que nós também somos livres. Amém? Se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sou livre para dizer não ao pecado. Eu sou livre para dizer não ao mundo. Nós temos essa prerrogativa. Somos tão livres que temos essa prerrogativa da escolha de uma vida em submissão total e absoluta ao Filho de Deus. Eu sou livre, tão livre que digo: Senhor, a minha vida está livre para se submeter somente a Ti. Moisés chega diante de Deus. Ele diz: Senhor, aqui está a minha vida, completamente desvinculada do mundo e do pecado, completamente desvinculada do Egito, completamente desvinculada do Faraó, completamente desvinculada das coisas do mundo. Eu estou aqui à inteira disposição do Senhor. A minha vida te pertence, a minha vida é tua, somente tua. Por isso Moisés continua falando ao povo de Deus nos dias de hoje. Quando penso nesta decisão de Moisés, essa escolha que Moisés fez, a escolha dele me remete a outra escolha feita por outro homem também conhecido, chamado Josué. Josué também faz a sua escolha. Ele diz ao povo de Israel: escolhei hoje a quem servais. Deus está aí diante de vocês. Se vocês querem continuar servindo a outros deuses, continuem. O problema é de vocês, não meu. A escolha é de vocês, não minha. Aí Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, meu irmão? Escolha. A vida é feita de escolhas. Eu resolvi, eu escolhi servir ao Senhor no ministério. Eu escolho sempre servir a Deus. Deixe-me trazer à sua memória alguns homens que através dos séculos
têm feito a mesma escolha e por isso mesmo alcançaram as vitórias que os fazem lembrados até hoje. Alcançaram grandes vitórias, fizeram grandes coisas para Deus e são lembrados até hoje. Eu poderia citar Abel, cujo sacrifício agradou ao coração de Deus. Noé, o profeta antediluviano. Abraão, o pai da fé. Isaac, Jacó, Samuel, Davi, Isaías, Daniel e muitos outros. Homens que escolheram servir a Deus. Homens que escolheram amar a Deus acima de todas as coisas. Eram homens que tiveram a coragem de escolher servir ao Senhor em meio aos escárnios e açoites, algemas, prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. A gente encontra tudo isso em Hebreus capítulo 11. Homens que foram esquecidos pelos demais homens, mas nunca foram esquecidos pelo Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Meus amados, precisamos escolher essa mesma, escolher ter a mesma coragem dos heróis da fé. A escolha é minha, a escolha é sua, a escolha é nossa, estabelecendo um relacionamento profundo com Deus. Eu prefiro Deus a qualquer outra coisa ou pessoa. Deus está sempre em primeiro lugar em minha vida. Esta é a nossa escolha em nome de Jesus. Amém, meu irmão? O alvo supremo do cristão é ser cheio de toda a plenitude de Deus. O alvo do cristão é ser cheio do Espírito Santo. O alvo do cristão é estar e permanecer em Cristo Jesus. Este é o nosso alvo. Esta deve ser a nossa escolha. Permanecer em Cristo sempre, sempre e sempre, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Devemos escolher fugir desse evangelho sem Cristo, como já disse, sem Cristo, sem cruz, sem santificação. E eu quero parafrasear um homem de Deus, morto ou levado para a glória celestial na década de 60, no século passado, e mais precisamente em 1962. 1962. Tozer. E eu coloquei da seguinte forma aquilo que lia dele: Cristo chama as pessoas para o sofrimento. O evangelho de hoje não. Cristo chama as pessoas para o sofrimento. O evangelho da confissão positiva as chama para gozar todas as comodidades burguesas que a civilização moderna oferece. Jesus chama para o sofrimento. O evangelho da confissão positiva chama as pessoas para um evangelho burguês, cheio de pompa, cheio de benesses, cheio de glória mundana. Ter uma vida de sucesso, prosperidade, riqueza, gozar a vida, viver bem, viver no luxo. O Senhor nos chama para o sofrimento.
Cristo chama para a abnegação e a morte, para fugir da corrupção que há no mundo e para a santidade. O evangelho falsificado chama as pessoas para a felicidade barata e de vistoso mau gosto. Uma graça barata, um evangelho barato, um evangelho mentiroso, um evangelho que não é verdadeiro, um evangelho que Cristo nunca ensinou, um evangelho que os apóstolos jamais ensinaram, os apóstolos jamais falaram. E as pessoas estão correndo atrás desse evangelho falsificado. Juan Carlos Ortiz, ele chama esse evangelho de quinto evangelho, que é o evangelho segundo os santos evangélicos. O quinto evangelho, que é o evangelho do prazer, da confissão positiva, da vida bem-sucedida, da vida boa, dos prazeres. Esse é o evangelho que está sendo oferecido, o evangelho que determina, que dá ordem a Deus, evangelho que não reconhece a soberania do Senhor, a glória do Senhor. É o evangelho das coisas, é o evangelho que oferece somente o pão material, não tem o pão da vida. O pão da vida é Jesus. O pão da vida é o Filho de Deus. Ele disse: eu sou o pão da vida. Este é o verdadeiro evangelho. E Moisés estaria dizendo: escolham o evangelho de Cristo, escolham o caminho da cruz, escolham o sofrimento, escolham servir ao Senhor de todo o coração, escolham a glória de Deus, rejeitem a glória do mundo. Moisés estaria dizendo isso. Devemos andar, meus amados, na senda da cruz, devemos andar na luz, nunca devemos esquecer que Jesus sofreu e morreu por nós, para que o nosso velho homem pudesse morrer. Amém? O meu velho homem precisa morrer. A escolha de Moisés foi a de ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Qual é a sua escolha? Se Moisés estivesse aqui, ele estaria dizendo qual é a sua escolha. Se Josué estivesse aqui, ele estaria dizendo a mesma coisa. Qual é a sua escolha? A graça verdadeira ou essa graça barata que aí está? O verdadeiro evangelho ou esse evangelho falsificado, mentiroso? Esse evangelho que não tem cruz, não tem Cristo, nem santificação. Qual é a sua escolha? A graça real, verdadeira, ou a graça barata que não transforma, não muda o caráter de ninguém? Só para encerrar, meus amados, e a gente continua domingo. Quase a metade da população brasileira hoje se diz evangélica. Pergunto: quais foram as grandes mudanças acontecidas na sociedade brasileira? Qual é a influência da igreja? Não há influência nenhuma, porque o evangelho que está sendo anunciado é um evangelho falsificado, é uma graça barata, é uma graça sem cruz, sem sofrimento, sem Cristo, sem santificação. Você leva a sua vida do jeito que quer, sai da igreja, como disse Filipe outro dia, e vai para o motel, com a namorada, com a noiva, com o noivo, se veste do jeito que quer, fala o que quer, diz o que quer. Esse é o evangelho barato. O evangelho de Cristo nos convida para uma vida de cruz, para uma vida de sofrimento, para uma vida de renúncia, para uma vida apegada a Jesus, o nosso eterno Salvador. Qual é a sua escolha? Faça como Moisés, escolha
servir a Deus. Escolha servir a Jesus. Convido a igreja a se colocar em pé. Louvemos a Deus. Enquanto o grupo canta, eu gostaria que você estivesse pensando nesse homem chamado Moisés, que continua falando conosco. Falou no passado remoto, lá num passado distante de nós, remotíssimo, e hoje é tão atual, e fala de forma tão profunda ao meu coração e ao seu coração. E ele nos convida a escolher a Deus, escolher servir a Deus, servir ao Senhor, servir ao nosso bendito Salvador. Ore ao Senhor, meu irmão, e diga: Senhor Deus, enche a minha vida do teu Espírito. Eu quero escolher te servir. Eu quero recusar os prazeres do mundo e escolho te servir hoje e para sempre. Louvemos a Deus. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Aleluia, Jesus. Mais uma vez, Vinícius, se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, Senhor. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer.
águas fluirão, as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim, da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Aleluia, Jesus. Curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Não adianta uma vida bem-sucedida sem a bênção de Deus. Não adianta o prestígio do mundo sem a presença de Deus. Essas coisas são passageiras, transitórias. Elas começam e terminam aqui. Porém, aquilo que Deus começa no nosso coração nos leva para a eternidade. Moisés entendeu dessa maneira. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó e resolveu ser maltratado junto com o povo de Deus. Ele preferiu estar junto daquele povo sofrido, maltratado, jogado como uma peça descartável, a usufruir os prazeres transitórios do pecado, a usufruir a vida bem-sucedida. Escolha nesta noite servir somente a Deus. Amado Senhor, Moisés continua falando conosco através da Bíblia. Aquele homem escolhido por Ti para fazer diferença, e ele fez diferença. Deus o usou de uma forma sobrenatural. Aquele homem tornou-se um líder comprometido com o Senhor, com a verdade bíblica, com a verdade de Deus. Conduziu o povo do Senhor, enfrentou Faraó, enfrentou a ira de Faraó, enfrentou o pecado, enfrentou revoltas no meio do próprio povo de Deus. Porém, Moisés continuava firme. Ele sempre escolhia te servir. Meu Deus, que o exemplo de Moisés desperte a vida de cada pessoa aqui presente. Que a igreja aprenda a recusar o pecado, a recusar esse mundo posto no maligno. A igreja escolha servir a Jesus de todo o coração. A igreja escolha ser cheia do Espírito Santo. A igreja escolha ser uma bênção nas mãos de Deus. Homens de Deus, mulheres de Deus, homens cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. Uma igreja diferente, fazendo diferença, sendo luz do mundo e sal da terra para a glória de Deus. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida ricamente. E a minha oração é no sentido de que o Espírito Santo
continue falando a você, incomodando a sua vida, e você recuse o pecado e escolha a santidade. Escolha Jesus, escolha o Evangelho da graça, escolha servir a Deus de todo o coração. Amém? Tenhamos todos nós uma semana muito abençoada, uma semana vivida aos pés do Senhor. Depois da bênção, cantaremos o Tríplice Amém. A igreja senta, eu tenho alguns avisos e são importantes. Eu gostaria que você não saísse, porque há avisos importantes. Então sente um pouquinho, espere um pouquinho e escute os avisos. Oremos. E a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Santo Espírito recaiam sobre nós e sobre toda a igreja do Cordeiro, espalhada por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Glória a Deus. Podem assentar, irmãos. Amanhã, casais aos pés da cruz. Terça-feira, meus amados, estaremos recebendo aqui em nosso templo o grupo Logos. Tem sido uma bênção aquele grupo. Uma história longa, uma história de fé, uma história de sacrifício e de serviço a Deus. Então, terça-feira, a partir das 20 horas, o grupo Logos estará aqui conosco, louvando a Deus. Venha, traga a sua família e traga um visitante, 2, 3, quantos você puder, por favor. Sexta-feira, o nosso culto de oração. Sábado de 6 às 7 da manhã, culto matinal. E no sábado, às 19 horas, vamos receber aqui também o grupo Jeová Nissi, e o grupo estará trazendo a peça Artigo 121. Se você tem interesse em assistir a essa peça, venha no sábado às 19 horas e você estará descobrindo do que se trata o artigo 121. Então venha no sábado. Se você tiver essa curiosidade, venha e traga também visitantes. Domingo, 9 horas, o nosso culto. 10 horas, Escola Bíblica Dominical. 18 horas, o nosso culto. A cantina estará funcionando assim que terminar o culto. E você, indo à cantina, estará ajudando a vinda, não é? Ajudando a trazer o grupo Logos. Então, por favor, se dirija à cantina e ajude a trazer o grupo Logos. O irmão Alcimar e a irmã Ildiomar convidam a equipe de apoio do projeto Grota do Rafael para uma reunião após o culto na sala ao lado. Escola do presbítero, classe do presbítero Marcos, essa classe aqui, logo após o culto. Amanhã, 19h30, segunda-feira, reunião das Déboras, no salão anexo ao templo. Outro aviso: a Campege 2014, as inscrições para o Acampege estão abertas. Valor, ou melhor, investimento, R$190, incluindo transporte, alimentação, lanche, roupa de banho, um monte de coisa. Acampamento para jovens e adolescentes de 13 a 25 anos de idade. Se você deseja realizar a sua inscrição, procure a Morgana
E o local será no Bosque Fazenda Belo Horizonte, Campo Alegre, Alagoas. Preletor, pastor Marcelo Ramos, da Igreja Presbiteriana da Madalena, Recife. Não fique de fora. Outro aviso, último aviso. Departamento Infantil. O Departamento Infantil entregará, como lembrança do Dia das Mães, um livro de receitas contendo as receitas preferidas de cada família. Detalhe, o título será Delícias de Mãe. Para que o nosso livro fique bem recheado, precisamos da sua colaboração, trazendo sua receita para a igreja. Quem vai trazer a receita é você, e você depois recebe o livro. Quem tem uma boa receita, traz a receita. É procurar a irmã Leís na secretaria, ou procurar a irmã Vanusa, procurar Ana Guilmar, Paulinha, Livinha, Késia, Érica, Luciana, Morgana, Fernandinha, e entregue a sua receita, e o livro vai ficar famoso. Eu fico imaginando as receitas que vão sair, não é? O docinho da mamãe, o coquinho da mamãe, e por aí vai. Deus abençoe a todos, tenhamos uma semana maravilhosa, em nome de Jesus, amém. Pensar nos meus planos, nos dias e anos que enfim tenho que neste mundo minha vida envolver, mas plena paz não posso alcançar. Posso andar em caminhos que eu mesmo quis construir, fazer o que quero, agradando só a mim, mas plena paz não posso alcançar.